Num primeiro momento, é bom nós rezarmos esse evangelho dentro do contexto maior que é o tempo pascal. Nós estamos aqui no 5º domingo do tempo da Páscoa. E nós já fizemos um caminho até aqui. Se a gente se lembrar, nós celebramos nos 3 primeiros domingos o mesmo dia da Páscoa. Nós celebramos aquele mistério da ressurreição e o feliz espanto de quem celebrou e experimentou o ressuscitado. Então já fizemos isso nos 3 primeiros domingos. O 4º domingo, semana passada, foi o domingo do bom pastor. A gente lembra, porque o ressuscitado é o bom pastor. E esse 5º domingo, para entender, eu quero que vocês tragam aí uma memória afetiva. Quando a gente passa por um evento lá na família da gente de falecimento de alguém muito querido e a gente se reúne depois desse acontecimento, o que a gente faz? A gente começa a lembrar dele, especialmente dos últimos momentos, das últimas palavras. A gente sempre fala, nossa, ele naqueles últimos dias disse isso, viveu aquilo. É esta memória afetiva que ajuda a gente a entender esse evangelho. Por quê? O ressuscitado, o bom pastor, é este que hoje nos ensina, e nos ensina coisas fundamentais. Esse domingo e o domingo que vem, nós teremos contato com os evangelhos de João, que são chamados de testamentos, que são as últimas palavras, os últimos ensinamentos de Jesus, quando ele, depois de 3 anos convivendo com os discípulos, consegue resumir o que há de principal. Portanto, é como se a gente hoje sentasse, como família, como comunidade, e tentasse lembrar as últimas palavras daquele que ressuscitou e está no meio de nós. Então vamos rezar aqui, claro, de tantas, 3 últimas palavras. Então a primeira delas que nós queremos rezar nesse primeiro momento. Não se perturbe o vosso coração. Vamos repetir? Palavra de Deus, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Porque essa palavra é tão importante nesse primeiro momento. Naquele tempo, Jesus já estava preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer, algo perturbador, morte e cruz. E esse versículo precisa nos preparar para as situações perturbadoras que a gente vai enfrentar durante todo o nosso percurso de vida. Se para eles a cruz foi um horizonte, para nós também é. Nós somos o mesmo povo de Deus. E diante da cruz, gente, a mesma coragem ou acalento que esse versículo trouxe para eles, precisa trazer para nós. É como se Jesus já antecipasse para os discípulos, pedindo calma. Não perturbe o vosso coração. Vai ter a cruz, mas vai ter ressurreição. Calma. A cruz e a morte não são a última palavra. E, gente, trazendo para hoje, isso se aplica para nós da mesma forma. Calma. A gente, diante de algumas situações de cruz e de morte na vida da gente, se desespera. Põe em dúvida até mesmo Deus e a fé. Quem nunca? Parece que esse versículo vem para nos acalentar, nos colocar no eixo de novo e dizer, não perturbe o seu coração. Existe um Deus que olha por nós, existe um Deus que coordena a história. E Ele não vai permitir que tudo se perca, porque depois da cruz tem vida nova, tem ressurreição. Então, gente, calma.
Tem hora que a gente parece que não vê mais saída, solução. A angústia parece demasiada, mas calma. Lembra desse versículo que é fundamental, o testamento de nosso Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Calma. Vai passar. E para passar, apego a Deus, a fé e a comunidade. Porque ninguém precisa viver sozinho. E aí o nosso segundo ponto, continuando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos repetir? Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque isso hoje nos é muito útil nessa reflexão. Naquele tempo, para encontrar com Deus, onde é que tinha que ir? No templo de Jerusalém. Lá Deus estava. Gente, tinha gente que ia uma vez na vida. E era algo inacessível para muita gente, sobretudo para os pobres. Jesus está dizendo, não é mais exclusivo o encontro com Deus em um lugar. Hoje, a partir de mim, a casa do meu pai tem muitas moradas. Onde é que Deus pode ser encontrado? Final do Evangelho. Eu e o Pai somos um. Deus pode ser encontrado em Cristo. E aonde é que Cristo pode ser encontrado? Na comunidade. Pronto, nós entendemos. Por que esse versículo nos é atual? Porque essas muitas moradas onde Deus se encontra hoje são as nossas igrejas, são as nossas comunidades. A gente não precisa fazer grandes deslocamentos para buscá-lo. É claro que a gente gosta de fazer uma romaria tal, e tem que fazer, está tudo bem. Mas Deus não está mais lá do que aqui. Não está. Faça a sua peregrinação. Mas não imagine que a presença de Deus seja maior em outro lugar. Ele está completamente presente na sua comunidade, igreja. Está aqui. E se Ele nos colocou aqui é porque Ele quer que a gente conviva com Ele aqui, com essas pessoas. Então é bom a gente, às vezes, olhar um pouco do lado, ver quem que Deus colocou perto da gente para partilhar essa vida. Porque é nesta morada eclesial, igreja, que Ele quer ser conhecido, amado, e quer nos fazer conviver e fazer com que a gente faça um caminho de salvação. Então hoje não precisa ir num lugar, não, aqui, a sua igreja é o lugar onde Ele está. E digo mais, a sua igreja doméstica também é o lugar onde Ele está. A igreja começou nas casas, Lá na sua casa, se for uma comunidade, igreja também, Ele está. Faça lá da sua casa uma comunidade. Faça desta a sua comunidade. E faça a experiência de Jesus aqui. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Esta, bom Jesus, é a nossa. E por fim, claro, no terceiro ponto, não poderia deixar de falar daquilo que é o coração desse evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É literal. É literal. Qual é o caminho que Jesus fazia? Ele fazia o caminho de ir até as famílias. Ele foi lá na casa de Pedro, curou a sogra, não é isso? A casa dele. Então, caminho com a família. Que caminho mais ele fazia? Ele ia até os pobres. Ele ia até os doentes para curar. Ele ia nos pecadores para ajudar, converter, para conversar. Então, o caminho que nós temos que fazer, se é Ele, é o mesmo. São esses caminhos e não outros. Tem caminhos que são mais fáceis de fazer, até mais prazerosos. Mas, de repente, não são os caminhos que Jesus fazia. Então, pensa aqui você, qual é o caminho que você está fazendo? Aonde seus pés estão te levando? Que sejam lugares de evangelização, gente.
onde você pode estar com Ele e falar dele. E lugares que precisem da presença dele. Caminho, é esse o caminho. A verdade, o que é a verdade? Pode ser traduzida como evangelho, nesse sentido. A verdade é isso aqui, é o ensinamento dele. Tudo que ele ensinou, tudo que ele falou nesse tempo e que está colocado nesse sagrado livro, e a gente fala, né? Palavra do Senhor ou palavra da salvação. É isso. Essa é a verdade. Esse é o critério. Existem outros. Se você ligar a televisão, vai ter outros. Se você for em algum ambiente, vai ter outros critérios de vida. Jesus coloca, eu não sou um dos, eu sou o critério. Então essa é a verdade que a gente tem que viver. Falando nisso, né? Então essa é a verdade que a gente tem que viver, o que está aqui. Por isso conhecer o Evangelho, a palavra. Caminho, a verdade e a vida. Nós temos uma genética divina, somos filhos e filhas de Deus. Os gregos dizem dinamis, a vida de Deus que corre nas nossas veias. Essa é a vida que a gente tem que viver. Uma vida divina. E, gente, não imaginem que uma vida divina seja algo assim estranho à nossa convivência. Uma vida divina é uma vida como a de Jesus, absolutamente encarnada. Ou seja, quanto mais humano a gente for, mais divino a gente vai ser. Quer viver a vida de Jesus? Seja completamente humano e humanizador. Seja gente e respeite os outros. Caminho, verdade e vida. Sendo assim, meus caros, concluo essa reflexão, porque a semana que vem nós vamos continuar com outro evangelho que é também um testamento, que é uma continuação dessa espiritualidade aqui. Mas hoje, que fique para nós esses 3 versículos para a gente rezar durante a semana. Não perturbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas, e eu sou... Vamos meditar isso durante essa semana, porque nos ajuda muito a termos proximidade com este que ressuscitou e está no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.